Olá pessoal, tudo bem? Sou professora Elvani Guerra, orientadora educacional do Polo Aracaju, em Sergipe. Pessoal, vamos falar hoje sobre o TCC, o Trabalho de Conclusão de Curso, que é um artigo científico para os alunos do curso de segunda licenciatura e formação pedagógica. Fica ligadinho aí para que você faça o seu TCC de forma bem tranquila. Onde você localiza o manual do seu TCC, que é a primeira coisa que você precisa fazer é a leitura do manual. Mas aqui nesse vídeo nós vamos facilitar essa leitura, essa compreensão. Então você clica na disciplina, Metodologia da Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso. Vai até o roteiro de estudos e na aula onde tem documentos de pesquisa para a produção do TCC, você vai encontrar lá o manual de TCC para a segunda licenciatura e formação pedagógica aí do seu curso. Tudo pronto para a gente começar? Então seja bem-vindo a essa fase do seu curso, que é uma fase muito importante, já é uma fase final, mas como você que faz segunda licenciatura e formação pedagógica tem um período de curso muito curto, é necessário que você não demore muito para você realizar o seu TCC. Então, já no início do curso, você já pode fazer a escolha do tema e já iniciar o seu trabalho. O seu TCC, que é um artigo científico, a produção de um artigo científico, não é uma monografia, não é? O artigo é mais simples. O TCC ele vai ter duas etapas. A primeira é a produção desse artigo científico e a segunda etapa é a apresentação do seu TCC. A defesa do que você pesquisou, a defesa aí da sua pesquisa, ok? E a gente vai ver daqui adiante um pouquinho como esses dois processos ocorrem, tá? Então, começar o quanto antes é muito importante para que você faça o seu trabalho com calma. Vamos à escolha do tema. O tema pode ser um desses temas que nós estamos vendo aqui. Por exemplo, o tema de gestão educacional. Esse tema, ele pode ser escolhido por qualquer aluno aí de qualquer curso de segunda licenciatura e formação pedagógica. Já o tema docência na educação infantil, ele é exclusivo para os alunos que cursam a segunda licenciatura em pedagogia. Já a docência no ensino fundamental, anos iniciais, ou seja, do 1º ao 5º ano, ele é exclusivo, esse tema, para quem cursa a segunda licenciatura em pedagogia, ok? Já a docência no ensino fundamental, anos finais, ou seja, ali do 6º ao 9º ano, são para aqueles alunos que fazem segunda licenciatura e formação pedagógica em letras ou matemática, geografia, história, filosofia, sociologia e artes visuais. Docência no ensino médio é um tema que pode ser escolhido para os cursos de segunda licenciatura e formação pedagógica em letras, matemática, geografia, história, filosofia, sociologia e artes visuais. E tecnologias educacionais é um tema que pode ser escolhido por todos os alunos aí de todos os cursos de segunda licenciatura e formação pedagógica. Então, veja qual é aí o perfil do seu curso, qual o tema que você se identifica e faça a sua escolha. Escolhido um tema, vamos lá para o artigo científico. O artigo científico, ele é um texto com embasamento teórico que busca apresentar e discutir ideias, concepções, processos, resultados de pesquisa em diversas áreas do conhecimento. Então, a função do artigo científico é de relatar diversos resultados encontrados a partir aí da sua pesquisa. O artigo científico ele possui dimensão reduzida, tá? Então não é uma monografia. E você se atente a realizar o artigo científico dentro do padrão aí que a Uninter está solicitando. Já que a apresentação dos resultados de investigações ou estudos realizados a respeito de uma questão ocorre de modo sintético, não é? Em forma de relatório escrito, ok? Então fica ligado que não é uma monografia e sim um artigo científico. Como lidar, então, com esses desafios? Essa é a pergunta-chave para o começo aí da sua investigação com o tema que você escolheu. Então, antes de tudo, a partir do tema escolhido, você vai perguntar o que,
O que exatamente deve ser resolvido a partir do tema que eu escolhi para pesquisar? Por que resolvê-lo? E como resolvê-lo? Então, a partir dessas 3 perguntas, você vai iniciar aí a sua pesquisa. Outra coisa muito importante é sobre o comitê de ética. Nós aconselhamos que você não realize aí a sua pesquisa envolvendo pessoas, porque no momento que você envolve pessoas, vai ser necessário você submeter a proposta do seu projeto ao comitê de ética da Uninter. E demora um pouco, o comitê ele tem datas para se encontrar, para analisar esses projetos. Então, você que tem um curso aí bem curto, um curso de 1 ano, aí, no caso de segunda licenciatura, e de 16 meses para o caso de formação pedagógica, ele é muito curto. Então, você o nosso conselho, a nossa orientação é que você realize apenas uma pesquisa bibliográfica, tá? Que não há necessidade de submissão do projeto ao comitê de ética. Então, não faz uma pesquisa de campo, pesquisa que envolve pessoas. A primeira etapa é escrever o artigo. Vamos lá. Como você vai organizar o seu TCC artigo? Seu artigo ele vai conter os seguintes elementos obrigatórios. Vai conter um título, a identificação, um resumo, as palavras-chave, introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências. Como elementos opcionais, podem também conter aí anexos e apêndices. E atenção, o artigo ele deverá conter no mínimo 15 e no máximo 20 páginas. Anexos e apêndices não são contados como número de páginas, certo? Outro ponto importante na escrita de um artigo científico é a formatação. Então, o seu artigo, a sua formatação deve seguir aí as normas da ABNT. E para facilitar, vamos incluir aqui também um modelo autoexplicativo de formatação. O seu TCC ele deverá ser postado lá no Univirtus no formato Word, tá? Não poste ele em imagem ou PDF, porque isso vai impossibilitar a correção lá pelo orientador. E a página do TCC ele deverá ser de uma folha tamanho A4 com margem superior e esquerda de 3 centímetros e inferior e direita de 2 centímetros. Fica ligado na formatação. E aqui nós temos um exemplo, não é, aí do início do seu TCC, tá? Observe que não tem capa, o artigo ele não tem capa. Você vai colocar aqui o título, né? Ele deve ser centralizado em negrito, usar fonte Arial tamanho 14. Então, pessoal, perceba na hora da formatação, eu vejo muitos alunos que não percebem. Então, não coloca a fonte Arial, né? Coloca outro tipo de fonte, tá certo? Coloquem da forma como está sendo orientado. Então, o título ele deve ser centralizado em negrito, usar fonte Arial e o tamanho 14, tá? Então, aqui abaixo do título vem o sobrenome, é o nome do autor, ou seja, o seu nome, tá? E o seu sobrenome, primeiro o sobrenome e depois o seu nome. Logo abaixo vem o sobrenome e o nome do orientador, tá? Que é o professor que está te orientando. Se você vai fazer a primeira postagem, lembrando que o TCC, você tem 3 possibilidades, 3 chances aí de postagem. Quando você posta a primeira vez, né, poste lá, faça aí o seu primeiro resumo, tá? Não precisa ser um trabalho completo, porque você vai receber a orientação ali do professor. Ele vai ver qual foi a escolha do seu tema, o que é que está faltando e vai lhe orientar. Então, nessa primeira postagem, como você não sabe quem é o seu orientador, você vai deixar esse espaço aí em branco, tá? Então, na primeira correção, ele vai verificar, vai te orientar, vai se apresentar e a partir da segunda postagem, você já preenche aqui com o nome e o sobrenome dele, ok? O resumo, você deve usar a fonte Arial tamanho 12. Observe que o título é tamanho 14, tá? E o resumo já é no tamanho 12, fonte Arial. Espaçamento simples. Então, utilizar fontes e tamanhos correspondentes quando do uso aí do software livre, caso você utilize, né? Aqui aparecem os objetivos, metodologia e resultados. Então, o resumo ele deve ser elaborado de acordo com a norma culta da língua portuguesa e segundo a NBR aí 6028 da ABNT 2003. O resumo ele deve ressaltar o objetivo, o método,
os resultados e as conclusões do seu trabalho. É um resumo, é uma síntese, né? Deve ser composto de uma sequência corrente de frases concisas e não de uma enumeração de tópicos. Então, fique ligado nisso. Deve ser escrito em um único parágrafo, tá, pessoal? Com verbo na voz ativa e terceira pessoa do singular. Então, você não pode utilizar a primeira pessoa, eu acho isso, eu fiz aquilo. Não, tá certo? Então, foi percebido, não é? Então, tem uma série no final do manual, tem uma série de exemplos de como você iniciar, tá? Que verbos você utilizar. Quando da extensão do texto, os resumos, eles devem ter entre 150 e 250 palavras, tá? O resumo, ele deve trazer uma apresentação sucinta e ordenada aí das ideias e não deve ser utilizado citações no resumo, tá? Fica ligadinho. E logo abaixo do resumo, você vai colocar aí as palavras-chave. Essas palavras-chave, você vai utilizar de 3 a 5 palavras-chave e elas devem ser separadas aí por ponto, ok? Introdução é o próximo passo, tá? A introdução também usa a fonte Arial, tamanho 12. O título Introdução deve ser escrito em maiúsculo e negrito, fica ligado. O corpo do texto deve ter espaçamento 1,5 com texto justificado. Então, deixar um espaço de 1,5 entre o título e o corpo do texto, quando você iniciar. A introdução ela deve criar uma expectativa positiva, o interesse do leitor para continuar aí lendo aí a sua pesquisa, o seu artigo, tá? A introdução ela apresenta o assunto, delimita o tema, analisa a problemática que você investigou, definindo conceitos e especificando os termos adotados a fim de esclarecer o assunto. Então, é uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Então, por ser a parte inicial aí do artigo, a introdução ela deve conter a delimitação do assunto tratado, né, os objetivos da pesquisa, assim como a metodologia utilizada aí para alcançá-los. Já o desenvolvimento, eu vejo muitos alunos colocando ali no artigo o título desenvolvimento. Não, o desenvolvimento é nesse momento que você vai criar aí o seu título aí da sua pesquisa, tá certo? Então, essa palavra desenvolvimento, ela sai e é substituída aí por seu título aí, pela sua, você personaliza esse título de desenvolvimento aí com o tema do seu trabalho. Usar a fonte Arial, tamanho 12, deve ser escrito também em maiúsculo e negrito. O corpo do texto deve ter espaçamento 1,5 e deixar 2 espaços de 1,5 entre o título e o corpo do texto, ok? Então, essa é a parte principal do seu artigo, né? É onde contém a exposição aí ordenada, né? Com detalhes do assunto que você tratou. Então, conforme a NBR 6024, divide-se o desenvolvimento em seções e subseções que variam em função da abordagem do tema e do método, aí vai depender. Quanto mais conhecimento a respeito do tema do artigo, mais estruturado e completo será o texto, né? Então, você tem aí ali o segundo momento, que é o desenvolvimento, e no desenvolvimento você pode ter aí os subínteres do seu desenvolvimento, ok? Então, vamos dizer que o título aí do seu trabalho, aí seja Tecnologias Educacionais. E você inicia ali com algum parágrafo, e você tem um subtítulo, sei lá, 2.1, metodologias ativas, né? Ou games e gamificação, um subtítulo ali de tecnologias educacionais, aí vai depender do seu tema, tá? Mas pode conter ali subtítulos, tá? Dentro aí do desenvolvimento. Então, a organização do conteúdo, ela deve ser sequencial e progressiva, né? Em função da lógica, né? Do assunto que você está abordando, ok? O desenvolvimento, ele deve apresentar a fundamentação também teórica, né? Também chamada aí de revisão de literatura ou referencial teórico, tá? Quais foram os autores que você buscou para dar base aí à sua pesquisa, tá certo? Então, é nesse momento que você vai poder colocar aí citações, fazer aí referências, tá? A metodologia, ela também está dentro ali do desenvolvimento.
tá certo? Então, ele é um item ali do desenvolvimento, a metodologia que você utilizou. Usar também fonte Arial, tamanho 12, maiúscula, em negrito, espaçamento no corpo do texto, um e-mail. Deixar 2 espaços ali de um e-mail entre título e o corpo do texto. A descrição dos procedimentos que serão utilizados em uma pesquisa deve estar embasada na leitura de autores que trabalham com a metodologia científica. Então, os procedimentos constituem-se nos passos, técnicas, instrumentos que você vai usar para coletar os seus dados. Então, foi uma pesquisa bibliográfica, documental, tá? Então você vai aí fazer a sua exposição. Mesmo as pesquisas puramente bibliográficas, elas devem apresentar uma fundamentação metodológica e uma descrição dos procedimentos que você utilizou. Então, a indicação do critério utilizado para a escolha das obras consultadas é um exemplo de procedimento utilizado aí em pesquisas bibliográficas. E temos 2 tipos de pesquisa que você pode fazer, né? A pesquisa bibliográfica, que ela é feita em fontes documentais como bibliotecas, hemerotecas, bancos de dados. É a pesquisa feita a partir de trabalhos impressos e online, né, de outros autores, que compõem o acervo de bibliotecas, banco de dados, sites de periódicos, né? Os textos pesquisados, eles podem ser livros, teses, dissertações, artigos ou qualquer outra produção científica aí, impressa e online. E pode também fazer a pesquisa documental, que é feita em qualquer tipo de documento. Podem ser documentos impressos, gravados, fotografias, filmes, jornais. Entretanto, ao contrário da pesquisa bibliográfica, a documental, ela utiliza-se de material que ainda não foi investigado. Então, você pode fazer aí a sua pesquisa mista, utilizando aí, unindo os conceitos, né, e organizando o seu trabalho aí de acordo com os seus objetivos, ok? E aí vem as considerações finais, né? Por fim, as considerações finais, você vai usar a fonte Arial, tamanho 12, maiúscula em negrito, espaçamento no corpo do texto, um e-mail, deixar espaço de um e-mail de título e corpo do texto, né? E 2 aí, espaços de um e-mail. Essa é a parte final do seu artigo, na qual são apresentadas as conclusões da sua pesquisa. E esse item deve guardar proporções de tamanho e conteúdo conforme a magnitude do trabalho apresentado, ok? Então, você não vai fazer aí uma consideração final maior do que o desenvolvimento, por exemplo, tá certo? Então, fica ligado aí nessa proporção. Então, conforme o tipo e objetivo aí da pesquisa, né, você pode, nessa parte, incluir algumas recomendações gerais acerca de novos estudos, sensibilizar os leitores sobre os fatos importantes que você pesquisou, sugerir algumas decisões urgentes ou práticas mais coerentes, né, de pessoas ou grupos, entre outras considerações finais aí, tá? Então, são considerações finais e uma conclusão aí do seu trabalho. E depois das considerações, você vai colocar aí as referências, que foram as fontes nas quais você citou aí no seu artigo e que você pesquisou, né? Os livros, os artigos de revista, endereço eletrônico, tá? Entre outros, né? Então, aqui no próprio manual você vai encontrar aí o exemplo, como você fazer essas referências, livro com até 3 autores, citar um livro com 2 autores, como citar artigos de internet. Então, usar a fonte Arial, tamanho 12, espaçamento simples aí nas referências. E entre as referências, deixar aí 2 espaços simples, tá? E tem depois os anexos e apêndices. Aí são elementos opcionais, tá, pessoal? Então, se você tem uma ilustração, tem um mapa, tem uma estatística, né? Tem uma lei, qualquer ilustração, você vai colocar aí nos anexos. E se você tem algum texto a mais, né, para colocar algo que você fez para complementar a sua pesquisa, você vai colocar aí nos apêndices, mas não é obrigatório, tá? Lembrando, mais uma vez, o artigo ele deverá conter no mínimo 15, no máximo 20 páginas, e anexos e apêndices não estão incluídos aí na contagem das páginas, tá? Pronto, terminada a primeira parte, fez o seu artigo, postou, fez lá a primeira postagem, foi sendo orientado pelo orientador lá, tá ok?
né? Fez aí a segunda postagem, a terceira postagem. A depender do trabalho apresentado, o orientador ele pode te dar a nota já na segunda postagem, se ele vê que seu trabalho está todo legal, todo ali dentro das normas, atender os critérios solicitados, ele pode te dar a nota ali na segunda postagem, certo? Se você perdeu a primeira postagem, pode postar na segunda, né? Só que você aí já vai diminuir a quantidade de orientações. Se perdeu a segunda postagem, você pode postar na terceira e última postagem, mas sabendo que ali você não terá mais orientações, tá certo? Como você postar ali na última postagem, a nota será dada daquela forma. Se você conseguir a nota, né, a média que é 7, ali a nota mínima, né, que é 70 para ser aprovado na disciplina, ótimo. Se não, você vai solicitar aí uma nova oportunidade para você realizar aí o TCC, certo? Vai pagar novamente, vai fazer aí um regime tutorial, tá? Tem um vídeo sobre solicitação de regime tutorial, que é você repetir a disciplina e solicitar novamente, tá? Para realizar. Vamos para a segunda etapa do trabalho de conclusão de curso, que é a apresentação do seu artigo, a defesa do seu artigo. É um momento bem bacana que você vai encontrar, né, com a banca, tá, de professores ali, e você vai apresentar ali o resultado da sua pesquisa, tá? E aí, para a apresentação do TCC, é o momento que você vai compartilhar o seu conhecimento que você adquiriu ali por meio da pesquisa, os resultados das suas contribuições, né? Você só vai poder apresentar o TCC somente após o fechamento integral da matriz curricular. Então, você pode até fazer o seu TCC, o seu artigo, receber a nota, mas a apresentação dele, a sua defesa, né, ali ao vivo, tá, para os professores da banca, ela só vai poder ser realizada depois que você concluir todas as disciplinas da sua matriz curricular, tá? Incluindo aí os estágios. Então, é só depois que você vai poder apresentar. Então, fica ligado nisso. E você, como vai proceder? Vamos dizer que você já terminou, concluiu os estágios, concluiu todas as disciplinas, recebeu a nota ali do seu artigo, a parte escrita, você agora vai entrar em contato com o seu polo e vai dizer que quer fazer a apresentação do seu TCC, certo? Procura o orientador aí do seu polo e vai solicitar para ele quais são as orientações e o agendamento dessa apresentação, tá? O orientador ele vai informar aí 3 datas e horários possíveis para a apresentação e você terá aí 15 minutos, de 10 a 15 minutos para fazer a sua apresentação. É rápida, tá? Vai depender ali do professor ali da banca. O aluno, ele deve enviar aí para o orientador, você deve enviar para o orientador os slides e o trabalho no qual você recebeu a nota. Tá? Vai aguardar o retorno do orientador com a confirmação da data da apresentação e o local que você vai apresentar. Tá? E aí nós temos também a sugestão de slides para a apresentação do TCC. Então, assim, veja que eu costumo brincar e dizer que aí a Uninter é uma mãe, não é? Porque daí o passo a passo. Então, lá no Univirtus, dentro da disciplina lá do seu trabalho de conclusão de curso, você vai ver lá no material complementar que tem aqui, ó, um template, né, com modelo de slide para você baixar e já preencher para fazer a sua apresentação, tá? Então, clica lá e aqui nós temos aqui os slides que você vai baixar lá. Então, tem um slide já contendo lá, você vai substituir aqui, colocar o título do TCC, nome do seu curso, seu nome, a cidade, o polo e o ano. No outro slide, no slide seguinte, vai colocar o tema do seu TCC. No slide 3, contextualização desse tema. No slide 4, você vai colocar aqui, apresentar o problema em forma de pergunta. O que foi que levou você a pesquisar? Então, aqui você vai colocar ali o problema em forma de pergunta. Tá? No próximo slide, o objetivo geral da pesquisa. Lembra que você não vai encher, tá, pessoal? Não é transportar o seu artigo todo para aqui. Então, é um resumo das coisas, certo?
Do slide 6, a justificativa. Então, na justificativa, você vai apresentar em tópicos as principais ideias que levaram ao desenvolvimento da pesquisa, tá certo? Então, aqui você pode colocar em tópicos no slide, não é? Porque lembra que você vai apresentar, tá? Você também vai precisar fazer um slide da fundamentação teórica. Então, apresente os autores, né, que embasaram a sua pesquisa, apresente as principais ideias defendidas pelos autores que fundamentaram o seu artigo. Tá? No próximo slide, a metodologia. Então, aqui você vai descrever o tipo de metodologia que você utilizou para desenvolver o seu TCC. Ela foi bibliográfica, documental, tá? Como nós sugerimos, não é? Descrever os procedimentos utilizados, tá certo? Aqui, entrevistas, questionários, não será aqui necessário, porque nós aconselhamos você a fazer a pesquisa bibliográfica ou documental. Não faça ali a pesquisa, não é, de campo, tá? Que envolvam pessoas, ok? Aqui os resultados, você vai colocar aqui de maneira aí sucinta e objetiva quais foram os resultados que você teve, né? Na sua pesquisa, se ele correspondeu às suas expectativas iniciais. Nas considerações finais, você vai apresentar aí as conclusões e o último slide ali, as referências, né, os autores que você ali utilizou para a sua pesquisa, certo? Bom, algumas observações e dicas importantes. No final do manual, você vai encontrar lá uma tabela com sugestões de verbos para redigir os objetivos, endereços de repositórios para você fazer o seu levantamento bibliográfico, orientações para a elaboração de citações no seu artigo, tem lá exemplos, como é que você faz cada citação, tá? E exemplos para a elaboração também ali de referências, né? Referências que você foi buscar em livro, como é que você faz referencia ali a busca em sites, né, pela internet, tá certo? Então, tem um manual, ele, como eu digo, brincando novamente, é uma mãe. Então, tem tudo certinho e esse vídeo veio para facilitar ainda mais, tá? A sua interpretação ali do manual, certo? E facilitar o seu trabalho, ok? Então, pessoal, muito simples, fique tranquilo durante a apresentação, não precisa ficar nervoso, você fez o seu trabalho, você dali domina o tema, tá? Os professores da banca, eles deixam o aluno bem tranquilo, à vontade, mas precisa ali se atentar ao tempo da apresentação, tá certo? De 10 a 15 minutos e ficar tranquilo e partir aí para o abraço e para a sua formatura, ok? Dúvidas é só perguntar aí no canal.